Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. Hoje o programa é gravado. Senhoras e senhores, nós chegamos às vésperas da campanha eleitoral de 2022 com o Lula praticamente tendo vencido uma corrida de obstáculos para chegar às vésperas da eleição como não apenas o franco favorito para derrotar Bolsonaro e retomar o poder para um governo popular no Brasil. O Lula chega praticamente eleito a esse ponto, com o seu principal adversário destruído politicamente, outros adversários que ajudaram no processo de tentativa de desmantelamento do PT e de destruição política de Lula, gente como João Dória, gente como o próprio Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, principalmente o chefe da quadrilha da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, completamente arrebentados. E o Lula teve que vencer uma corrida de obstáculos, comparável a uma corrida de obstáculos para chegar ao ponto em que ele chegou. Então vamos rever o que foi que o Lula venceu em termos de obstáculos até aqui para chegar tão perto quanto ele está da presidência da República. Vamos ver aqui o Supremo declarando Sérgio Moro suspeito em ações contra o Lula. Esse era o grande entrave. O Sérgio Moro, o ex-Superman, o ex-super-herói do país, ele é visceralmente desmascarado por um rapaz do interior de São Paulo, um hacker que com um computador mudou a história da República, Walter Delgatti Neto, com a série de reportagens Vaza Jato que derivou do trabalho desse rapaz por ação do não menos corajoso Glenn Greenwald, organizou um ataque aos fascistas da Lava Jato e fez com que a verdade sobre a campanha que levou Lula à prisão e derrubou Dilma Rousseff foi produto de uma conspiração ilegal, inconstitucional, antiética e vergonhosa. O procurador Deltan Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro, junto com outros membros da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, se organizaram para jogar o Lula na cadeia sem provas. Depois, pela Vaza Jato, pelas gravações, pelos áudios, pelos textos da Vaza Jato, ficou claro que ali havia falsificação até de provas para colocar o ex-presidente Lula na cadeia. O Lula recorreu à ONU e ao Poder Judiciário brasileiro para fazer valer o seu direito constitucional como cidadão brasileiro, o seu direito de disputar as eleições no país. O Supremo, no começo do ano passado, julgou o Sérgio Moro suspeito para julgar o ex-presidente Lula e anulou todos os atos do Sérgio Moro, inclusive até os processos que ele aceitou contra o Lula. A Lava Jato enviou uma série de denúncias, dezenas de denúncias contra o Lula para tentar mantê-lo inelegível, provavelmente para sempre, e o Sérgio Moro aceitou todas. E o STF, debruçado sobre a Vaza Jato e sobre a grande quantidade de provas de que o Sérgio Moro e o Dallagnol haviam fraudado os processos contra o Lula, anulou tudo e o Lula se tornou elegível. E depois a decisão do STF, como se não bastasse, foi simplesmente, como você pode ver aqui,
aceito pela ONU essa decisão do STF, e a ONU referendou a decisão do Supremo Tribunal Federal em favor do Lula. O Comitê da ONU concluiu que a Lava Jato violou garantias, privacidade e direitos políticos do Lula. Com isso, acabou praticamente a discussão, sobretudo na mídia brasileira, que vivia tentando levantar a questão da Lava Jato contra o Lula, as denúncias da Lava Jato contra o Lula. A própria mídia teve que se calar depois dessa decisão da ONU, que referendou a contestada, até então contestada, decisão do STF de devolver os direitos políticos do Lula e condenar o Sérgio Moro, mesmo sem pena, por fraude processual. O Sérgio Moro, na verdade, ele não se pode dizer que ele foi condenado, porque a decisão que o STF tomou não foi em um processo contra o Moro, foi um pedido de liberdade do Lula, que foi julgado pelo STF, porque nesse pedido de liberdade, de habeas corpus, o Lula dizia que o Sérgio Moro era suspeito para julgá-lo. Apesar de o assunto ter sido vencido pela anulação dos processos do Lula pelo Edson Fachin, o Fachin, então, simplesmente anulou os processos contra o Lula, as condenações, pelo menos, do Lula, dizendo que ele estava sendo julgado num foro ilegal, um foro inadequado, apesar de o mesmo Fachin ter recusado essa decisão para o Lula durante incontáveis vezes. Vendo que o Sérgio Moro, porque o Fachin era e deve continuar aliado do Moro, apesar de o Sérgio Moro estar sendo condenado, com o risco de isso acontecer, o Fachin decide, então, anular as condenações do Lula por uma razão técnica para não dar ao Lula o direito de se dizer inocente. Não adiantou, o Supremo, a maioria do Supremo, decidiu julgar a decisão do Moro de condenar o ex-presidente Lula e concluiu, a maioria do Supremo, por 7-4, concluiu que o Moro fraudou o processo contra o Lula. Então essa foi talvez a maior de todas as vitórias, e isso abriu a porta para o Lula simplesmente voltar a ser candidato à presidência da República. E isso só foi possível porque, graças ao STF, todos os processos contra o ex-presidente Lula foram suspensos. São mais de 20 processos que a Justiça, e não foi o STF, foram tribunais de outros estados do Brasil que foram anulando tudo que havia contra o Lula, e o Supremo anulou todos aqueles que já estavam sacramentados. Depois, o Lula alcança o Bolsonaro entre os evangélicos, que era uma barreira muito grande. Os evangélicos, 100% com o Bolsonaro, como se acreditava, e na verdade isso não existia, eles foram se dividindo. O Lula, voltando, ele se aproximou dos evangélicos, até porque, se os pobres estão com Lula, uma grande, enorme parte dos evangélicos tem que estar com ele. Atualmente, a diferença entre o Bolsonaro e o Lula, entre os evangélicos, é muito pequena. O Bolsonaro tem uma pequena vantagem, mas não é suficiente, e perde de lavada do Lula entre os católicos. Então, essa foi outra barreira que o Lula, já do jeito que está hoje, já venceu, e ainda há expectativa de que mais evangélicos voltem a apoiar o Lula, como apoiavam, inclusive, quando ele estava na presidência, em grande maioria. Mas os donos dessas igrejas neopentecostais conseguiram inverter a cabeça de algumas dessas pessoas, mas isso está mudando e vai mudar mais, porque evangélico também precisa comer e o Brasil está passando fome sob Bolsonaro. Mas outro obstáculo vencido pelo Lula foi a indicação de Geraldo Alckmin para vice dele. Geraldo Alckmin,
que sofreu forte resistência no PT e que era um trunfo que o Lula estava guardando na manga, porque depois se soube que as conversas com o Alckmin já tinham muito tempo, e esse trunfo serviu para diminuir as resistências ao Lula entre empresários, entre o agronegócio. Muitos podem ainda não estar com o Lula, mas já não tem aquele medo, aquela resistência a ele, e a eleição, a transformação do Geraldo Alckmin em vice do Lula, em convenção do PT, foi outro obstáculo que o Lula venceu, porque o partido, um setor do partido, o setor mais à esquerda do partido, resistiu furiosamente ao Geraldo Alckmin, chegaram a fazer abaixo-assinado, tinha gente falando em CPI contra o Alckmin, algo que não ficou muito bem entendido, o que é que pretendiam, mas hoje o Alckmin está se tornando já uma das figuras mais populares do PT, e foi uma jogada considerada por todos os estrategistas políticos uma jogada de gênio do ex-presidente Lula. Mas não paramos por aí. As ameaças do fascismo ao Lula, inclusive de violência, e aquela tese de que os policiais todos estavam com Bolsonaro, perde força com a criação de um movimento de policiais civis antifascistas, que inclusive agora vem a público não só declarar apoio ao Lula, como dizer que vão protegê-lo de ataques fascistas durante a campanha e criarem comitês para ele. Então essa é uma grande vitória, porque entre o militarismo, entre as polícias, vai se reduzindo a resistência ao ex-presidente. Se você pensa que fica só por aí, não. Acaba de surgir uma notícia muito importante. O Ciro Gomes, que se transformou numa espécie de Bolsonaro de sinal trocado, que faz ao Lula as mesmas acusações infundadas do Bolsonaro, está chegando ao limite e o partido dele já começa a ficar inquieto porque ele não sobe nas pesquisas e não quer largar o osso. O fato é que o eleitorado do Ciro Gomes, que não é um eleitorado muito grande, mas as pesquisas, o próprio Datafolha dá ao Ciro com 8%, isso ajudaria ao Lula vencer de fato, apesar que as pesquisas, inclusive a pesquisa Datafolha, já mostra a vitória do Lula no primeiro turno. No caso de os votos do Ciro Gomes migrarem para o Lula, isso já garante a eleição em primeiro turno com uma folga muito maior. E a boa notícia é que o Datafolha acaba de detectar que o ex-presidente Lula vai ser beneficiado por cerca de 66% dos votos do Ciro Gomes se ele não deslanchar até o início da campanha. Então, em maio, 38% dos eleitores do Ciro diziam que poderiam votar no Lula. Agora, esse percentual passou para 66%, quase 70%, o que daria em torno de 5% dos 8% que o Ciro Gomes tem. Ou seja, 5 pontos percentuais a mais devem ir para o Lula quando a campanha começar e ficar claro que o Ciro Gomes não tem como vencer essa eleição e não tem como sequer crescer nas pesquisas. Com isso, mais um obstáculo ao Lula foi derrubado. E por fim, a grande notícia. O recado dos militares a Lula sobre as eleições. Vale a pena até ler essa matéria. Lula tem evitado fazer uma investida junto às Forças Armadas durante a sua campanha, mas interlocutores do petista, segundo o jornal O Globo, com trânsito na caserna, seguem em conversa com militares de alta patente. O recado mais recente dado foi: vamos respeitar o resultado das eleições. Esqueça da gente. Esse é o recado dos militares ao Lula. Integrantes do alto comando deixaram claro para pessoas próximas a Lula que não querem ser envolvidos na disputa eleitoral.
eles também afirmaram que há grande incômodo entre parte dos militares sobre a atuação do Ministério da Defesa nos questionamentos que envolvem o processo eleitoral em sintonia com o presidente Bolsonaro. A avaliação feita por membros das Forças Armadas a um interlocutor de Lula é que citações diretas do ex-presidente aos militares não trazem benefícios a nenhum dos lados e que o ideal seria que o Lula ficasse longe de polêmicas. Na semana passada, ele disse em um evento em Aracaju que fica triste com a relação entre Bolsonaro e as Forças Armadas e disse ao senador Jacques Wagner que fica triste porque ele foi ministro da Defesa e ele fica triste quando vê as Forças Armadas batendo continência para um cara que foi expulso do Exército por mau comportamento. Bem, o que acontece aí com os militares é que eles eram, ou ainda são, a única dúvida que havia sobre a volta de um governo popular ao poder. Por quê? Simplesmente o que acontece nessa situação é que os militares, eles simplesmente vão ter que aceitar a realidade, até porque a pressão mundial é muito grande. Minha amiga, meu amigo, agora chegamos aonde o Brasil esperava. Estamos às portas da eleição de 2022 e o Brasil vai voltar a ter esperança e vai voltar a ter um Congresso sério. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.